Boa noite, pessoal. Estamos chegando aqui à quinta aula. Hoje o tema, como vocês estão vendo na tela aí, é linhas de pesquisa. A gente está aqui dentro do programa de pós-graduação da UFRJ e a gente vai utilizar as próprias emendas das linhas de pesquisa do programa para conversar sobre o que seria linhas de pesquisa, né? Basicamente, vocês têm que entender uma coisa. As linhas de pesquisa, elas variam de universidade para universidade. E por que isso acontece? Porque os profissionais são diferentes. Cada região, cada universidade, né? Eu diria que até cada linha de pesquisa tem profissionais que têm vocações diferentes. Então, por exemplo, em Minas Gerais, na UFMG, tem uma vocação. Vocês vão ver que o jeito deles fazerem as linhas de pesquisa vai ser diferente da UFRJ. Mesma coisa vai ser no sul. Se você for para o norte, provavelmente você tem ali uma outra característica de organizar as linhas de pesquisa. Mas de certa forma, o que muda é um nome ou outro, ou uma corrente que é juntada com outra, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo prático, na UFRJ, a musicologia e a educação musical estão num departamento só. Na UFMG, por exemplo, já são departamentos diferentes. Isso acontece porque às vezes você tem, por exemplo, um ou dois professores de formação na área de musicologia e na outra universidade você tem 6. Então você tem 12, que pode configurar um departamento inteiro, né? Mas o que nos interessa aqui é vocês começarem a identificar onde o tema de vocês encaixa, em qual linha de pesquisa ele faria sentido. Por que isso? Porque se você souber a sua pesquisa, onde ela se encaixa na linha de pesquisa, daí você vai saber quem você procura para te orientar, e daí também você vai tirar a sua metodologia, suas abordagens, né? Cada linha de pesquisa tem metodologias próprias, tem passo a passo diferente, tem até uma linguagem, um jeito de falar e de escrever peculiar. Então, se a sua pesquisa é na área da performance, a bibliografia que você vai ler é uma. Se ela é na área da etnomusicologia, a bibliografia já é outra. Mesma coisa os orientadores, né? A mesma coisa as metodologias usadas, os passos a passo e até o jeito de escrever, como eu já falei. Se você pegar um artigo ou uma tese de doutorado, uma dissertação de um trabalho que se insere na linha de educação musical, ele vai ter completamente outra abordagem se você comparar com quem escreve na área de poéticas da música, por exemplo, que é uma coisa mais da filosofia. Então, eu achei o da UFRJ legal porque ele é muito fechadinho, ele é muito sucinto. E aí o que a gente faz? Vamos pegar esse como modelo e vai ficar de atividade para vocês pesquisarem em 2 outras universidades como é que são distribuídas as linhas de pesquisa lá, para vocês entenderem o que eu estou falando, essa diversidade. A ideia geral vocês vão ver que vai ser a mesma, né? Então, por exemplo, na UFRJ, olha como que eles fazem lá na pós-graduação. Alguém pode perguntar, Regis, mas eu vou fazer uma monografia. Eu sei, mas é mais por esse passo a passo que eu te falei. Eu quero que vocês entendam onde a pesquisa de vocês se insere. Não interessa se é monografia, se é tese, se é um paper, se é um poster, não interessa. É uma pesquisa, né? É um estudo científico. A minha, por exemplo, eu pesquiso voz na contemporaneidade, música vocal de concerto. Então eu estou inserido lá no meu doutorado dentro das práticas interpretativas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Bom, vou começar primeiro com a primeira linha, que é a área de educação musical. Ó. Vamos ler o que está escrito na ementa da linha de pesquisa. Ó. A área de educação musical, né, na UFRJ, tem como objeto de estudo o estudo das relações entre música e educação, entendidas como instâncias de criação de conhecimento e como agentes transformadores da qualidade de vida sociocultural e individual, em quaisquer espaços de ocorrência do fenômeno musical, através de pesquisa científica e produção bibliográfica, incluindo dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Dentro da área desenvolve-se no momento uma única linha. Então você vê, a grande área é educação musical. Aí eles vêm com as linhas de pesquisa, né? Vai ter universidade que vai chamar a educação musical de uma linha. Não interessa, é só a gente pensar e observar essas dificuldades, né? Basicamente é educação musical. Aí eles vão lá e especificam, aqui na UFRJ só tem uma linha na área de educação musical.
Música, educação e diversidade. Você vê que o próprio nome da linha já te fala que está dentro do campo da educação musical, né? Música, educação e diversidade, né? Então ele fala aí, são estudos em educação musical voltados para a promoção da diversidade e interação social, entendidos em sentido amplo. Vou nem ler tudo, você já vê que é uma coisa bem ampla, mas quais textos ou quais projetos se encaixariam aqui? Os que tratar de ensino, aprendizagem, enfim, educação musical, né? Aí vou passar um pouquinho, ó. Vamos para outra grande área, que é a área da musicologia. A musicologia já tem uma outra finalidade, ó. Tem como objeto de estudo saberes e fazeres musicais, em suas diversas dimensões e manifestações, com ênfase histórica, antropológica, sociológica, política, teórica, analítica, crítica ou interdisciplinar, proporcionando o desenvolvimento da capacidade de reflexão, discussão e contextualização da música em diversas tradições e culturas. Você vê como é que o texto é totalmente diferente da área da educação musical, né? Então aí estão as pistas todas. Se o teu trabalho tem uma cara mais de musicologia, fatalmente ele vai investigar algum aspecto histórico da música, ou antropológico, ou sociológico, ou político, ou teórico. E vai ser onde? Em qual contexto? No contexto das tradições e culturas. Então geralmente aí dentro vai estar a galera que investiga como que surgiu o choro, da onde que vem tal prática musical, como é que a tribo quilombola de não sei das quantas pratica música, como é que aquele grupo de orfeãos fazia isso lá longe, né? É uma coisa mais ligada às etnias, à história e mais ligada ao saber a partir das práticas musicais, né? Vocês já verem que tem outra pegada. Essa área na UFRJ de musicologia, ó, ela tem, vamos ver aqui, duas linhas. Ele já é maior, tem duas linhas. Tem uma linha que é etnografia das práticas musicais e tem outra linha que é história e documentação da música brasileira e ibero-americana. Então, basicamente, até sem ler a gente vê essa etnografia dentro da musicologia vai tratar, né, a questão das culturas, das tribos, dos grupos, não precisa ser só tribos, podem ser grupos urbanos, né? Então vai tratar práticas musicais dentro de um contexto cultural. História e documentação da música brasileira vai tratar de quê, gente? Vai documentar de partituras, de fatos históricos, da parte de quando é que foi estreada uma ópera, quando é que, sabe? Então vocês vão tentando se identificar. Onde que esse projeto que eu escrevi para o Regis aqui no PowerPoint se encaixaria. Vamos ler para ficar completinho, né? Depois vocês podem voltar para a consulta, ó. Então a linha, dentro da musicologia, a linha de etnografia das práticas, vai tratar de uma abordagem etnográfica e histórica do fazer musical, enfatizando as relações entre as práticas acústicas e as demais expressões das sociedades humanas. Basicamente, a etnografia é isso, né? É o conhecimento a partir das práticas musicais, né? Aí é muito vasto. Pode ser o jazz, não sei o quê, pode ser como os MCs lá na Maré fazem o beat deles, pode ser como que os mineiros abrem voz para cantar o sertanejo universitário, enfim, pode ser um monte de coisa voltada à prática musical de grupos, né? Essa linha geralmente tem forte apelo com a música popular. Pode pesquisar música erudita? Pode também, dentro de um aspecto etnográfico, pode. Mas geralmente, principalmente no Rio de Janeiro, ela tem muita pujança com a música popular. História e documentação vai seguir numa parte mais de catalogação. Na linha História e Documentação da Música Brasileira e Ibero-Americana, teremos o estudo da música brasileira e ibero-americana em seus aspectos históricos, sociológicos, antropológicos, políticos. Então, geralmente, o pessoal que vai investigar a carta que o Kollreuter mandou para o correspondente dele lá, como é que o Camargo Guarnieri escreveu um manifesto na data tal. Então, sabe, mais ou menos é isso. Vocês já vão tentando ver onde o projeto de vocês encaixa. E a gente tem uma terceira linha na UFRJ. Na verdade, aqui eles estão colocando como área, mas pode chamar de linha também, né? Se você chamar a área de processos criativos de linha, você chama os grupos dentro dela de sublinha. Não interessa a nomenclatura. Repito, isso vai variar de universidade para universidade. Deixe vocês entrarem no site da FMG e no site da Federal da UFRGS, da Federal do Rio Grande do Sul, vocês vão ver. Só como exemplo, mas varia de universidade para universidade. Bom, área de processos criativos, ó, tem como objeto de estudo a produção do discurso musical a partir de experiências,
composicionais, interpretativas, performáticas de realização do objeto musical em meios e suportes videofonográficos, da construção da escuta e dos estudos de tecnologia musical, proporcionando o desenvolvimento da capacidade de reflexão, discussão e contextualização da produção musical original e tradicional, bem como de sua performance e difusão. Gente, não precisa nem ler tudo. Para quem que é isso? É o cara que quer fazer uma pesquisa em composição, em interpretação, em processos colaborativos, né? Performance, basicamente é coisa da performance. Mas aí tem também as sublinhas, ó. Aqui no caso da processos criativos tem a poética da criação musical e a prática interpretativa e seus processos. Eu, por exemplo, meu projeto está dentro dessa sublinha aí, ó, práticas interpretativas e seus processos reflexivos. Então eu vou tratar de performance, mas dentro de um viés interpretativo ou de reflexão, ou de escrever sobre ele, de raciocinar sobre ele. Vamos ler um pouquinho para ver se fica mais claro para vocês. Olha a sublinha da poética da criação musical. São estudos relacionados aos processos criativos em música e aos processos de significação do objeto musical, propiciando a emergência de novos modelos e abordagens de conhecimento em composição musical e sonologia, que conjugam pesquisa e produção artística. Basicamente, gente, aí eles vão investigar como é que o texto X influenciou na composição tal, como é que a montanha, a ideia, o imaginário de uma montanha fez com que o Villa-Lobos compusesse uma música que a partitura, a melodia seguisse o formato de uma montanha. Eles vão tratar da parte poética da música. Aí a própria sublinha já se denuncia, ó. Então é uma coisa mais voltada para composição e para sonologia. O que seria sonologia? Sonologia é o estudo do som. Então, se for aquela coisa mais voltada para como o som se comporta, questões acústicas mesmo, né? Como que aquele tal ruído, quando é colocado no computador, gera um espectro sonoro X, sabe? Não se preocupe em decorar. Só deixa fluir, dá uma primeira ouvida, depois vocês voltam e leiam o projeto de vocês e ficam olhando, olha o seu PowerPoint lá, isso aqui eu devo estar mais ou menos ali, né? Se vocês identificarem uma grande área, é até fácil. Depois vocês tentam identificar sub-áreas, né? Então, como eu disse, aqui no FRJ é bem sucinto, por isso que eu peguei essa de exemplo. Lá no FRJ, na FMG, pelo menos... por exemplo, não é assim não, a sonologia é uma grande área. Então, né, vai depender do investimento que cada universidade faz em cada área, da vocação de cada universidade. E aí, para finalizar, ó, aí tem outra sublinha da área da performance, né, que vocês chamam aqui de processos criativos. Então essa é a que eu me encontro, ó, práticas interpretativas e processos reflexivos. Trata da pesquisa da prática interpretativa musical e de seus processos reflexivos, enfocando pensamento atrelado à ação. Ou seja, basicamente é alguém que vai fazer performance de alguma peça, ou estudar sobre a performance de alguma peça, ou estudar sobre o processo teórico de alguma peça, né? E aí tá, de conhecimento da prática artística e de suas relações com experiências da natureza histórica, pedagógica e criativa. No meu caso, eu estou mais ou menos aí dentro dessa questão da pedagógica. Eu investigo voz na contemporaneidade, as técnicas estendidas para a voz depois da década de 50, como que esse repertório chegou no Brasil. Então eu pego um pouquinho de cada coisa. O meu primeiro capítulo vai ser sobre a parte histórica aí dessa prática musical. O segundo capítulo vai tratar um pouquinho de parte pedagógica, né? Provavelmente eu vou fazer uma colaboração com algum compositor, que aí vai ser uma parte de performance mesmo, né? Então é isso aí, mais ou menos, gente. Vocês vão ver a grande diferença que vai ter ao entrar nos outros sites, tá? Vai lá, o FMG, Programa de Pós-Graduação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação, e dá uma namorada, dá uma olhada naquela leitura dinâmica para vocês verem. Mas o básico é isso. Agora eu quero que você se faça a pergunta: em qual área você acha, pelo menos uma grande área, você acha que a sua pesquisa se encontra, né? Assim como eu falei para vocês, eu pesquiso voz na contemporaneidade. Minha pesquisa é dentro da área de performance, com os processos criativos e processos práticos. E a sua? Qual que é a sua? Qual que você acha que é a sua? Então isso que eu quero que vocês me respondam na próxima live, tá? Vai ficar essa tarefa de me responder qual que vocês acham que é de vocês e por quê. Que os elementos que vocês acham que bate. Não fica tentando achar palavrinha, não. Tenta pensar com a cabeça de vocês, uma coisa na voz. Não anota nada, não. Chega e pensa, olha, eu acho que o meu, olha pra você ver, eu tô propondo tal tema e eu acho que, né? Então vamos pegar lá, o cara quer ver aprendizagem no canto coral.
Gente, que grande área que está isso. O camarada quer ver assim, processos composicionais pelo computador. Que área que está isso? Então vai depender agora do tema de cada um, de vocês se encaixarem. Aí a partir disso, gente, ó, segunda parte da aula a gente começa aqui, ó. A partir do momento que vocês se encaixarem, fica tudo mais claro. Porque a partir do momento que você tem um tema, sabe qual linha que você está, você vai saber a metodologia que você vai fazer. Deixa eu dar um exemplo antes de entrar nesse outro material que eu passei para vocês, que é valiosíssimo também. Então vou pegar o meu caso, olha só. O Regis pesquisa voz na contemporaneidade, correto? Então esse é meu tema. Eu tô falando com vocês que meu tema está dentro da performance, do processos criativos aí. Então vamos pensar, qual que vai ser uma metodologia do Regis? Né? Que a metodologia é um jeitão de fazer a coisa. Se eu perguntar para você assim, qual que é a sua metodologia para fritar um ovo? Cada um vai ter um jeito de fazer. Tem gente que faz na água, tem gente que faz no micro-ondas, tem gente que faz no óleo, tem gente que faz na chapa, não é? Isso é a metodologia. Não é uma coisa tão sofisticada, mas é um jeitão de fazer as coisas. Então se o Regis está dentro da área da performance, qual que é o jeitão dele fazer que pode ser que ele use para fazer a pesquisa dele, né? Qual que é a metodologia? Eu, por exemplo, já sei que eu vou ter que lidar com partituras, né? Eu vou ter que pegar obras que tenham esse material sonoro que eu quero investigar, que é a música contemporânea vocal. Eu vou ter que provavelmente fazer prática, pesquisa de campo. Então provavelmente eu vou me juntar a um orientador, a um compositor, ele vai compor uma peça e eu vou estrear, eu vou fazer a performance. Mas por quê? Para fazer sentido com a linha de pesquisa que eu estou. Né? Tudo tem que ser conectado. E outra coisa, sabendo que eu sou do canto, sabendo que eu sou da performance, o que eu fiz? Eu me candidatei para um doutorado com um orientador que é do canto. Então meu orientador é um cantor, é um professor doutor, cantor. Vocês estão entendendo como é que as coisas são conectadas? Então antes de ir lá falar com o orientador, tente ver se talvez vocês vão cometer a gafe de falar com o orientador que nem orienta na área de vocês, né? Claro, eu estou usando um exemplo aqui de pós-graduação, mas o raciocínio é o mesmo. Então vamos supor que vocês têm um projeto na área de educação musical. Você tem uma galera lá que você pode chamar. Tem o professor Sérgio, professora Thelma, professor quem são os outros? Professor Salgado, professor João Miguel, tem uma galera, né? Se você for para a área da musicologia, já é o professor Samuel, eu não conheço todos ali, que é muita gente. E se for na área da composição, aí já tem o professor Adu, tem mais não sei quem. Se for na área do canto coral, já tem a professora Zezé, mais não sei quem. Vocês estão entendendo? Então é muito importante saber se identificar. Agora para a segunda parte da aula, eu não quero deixar aulas grandes, eu quero só atentar para vocês da importância dos documentos que eu estou passando para vocês. Sobretudo para pessoas que têm ambição de seguir na área, tá? Esse material que eu divido com vocês é o material que me levou em tudo que eu estou hoje na área acadêmica, tá? Tanto aquele material de 2016 das normas, quanto esse material, por exemplo, aqui de fazer pesquisa, é a referência que eu fiz para fazer concurso, para estar dando aula para vocês. Mas eu li o material todo, eu gosto do assunto, né? Então, quem tem vontade de fazer pesquisa científica, eu recomendo que meta o olho nesse material. Ó. É um material feito pela... Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho para vocês verem. Feito pelo pessoal da Federal do Rio Grande do Sul. Né? Se chamaram de métodos de pesquisa. Eu vou direto aqui no sumário, só para a gente dar uma corridinha. Ó, ele tem no capítulo 1 os aspectos teóricos do que é uma pesquisa. Então não interessa se é monografia ou tese de doutorado. Ele fala o que é uma pesquisa, o que é uma metodologia, o que é conhecimento, o que é senso comum, o que é um conhecimento científico, né? Eu optei, gente, por não fazer muita falação e a gente ir direto para o pré-projeto de vocês, porque o tempo é muito curto, são muitos alunos. Se a gente ficasse nessa coisa muito teórica, então eu já logo pedi para vocês colocarem num PowerPoint as ideias iniciais e daqui a pouquinho a gente vai começar a qualificar isso, como eu combinei, né? Daqui dentro de 1 a 2 semanas a gente já começa, ou um pouco mais talvez. Vamos qualificar 2, 3 por dia e aí... semestre que vem vocês começam com o orientador de vocês. Mas então, ó, prestem atenção nisso. Tem quem quiser se aprofundar, olha, eu gosto dessa área, eu quero captar quais que são essas informações, eu já estou dando a dica. Aqui é um ótimo material para vocês até no futuro darem aula, como eu estou fazendo hoje aqui, né? Então ele fala os tipos de conhecimento no capítulo 1, conhecimento filosófico, empírico, conhecimento tecnológico, conhecimento teológico, conhecimento científico, né? As diferenças. Como é que é o pensar na igreja, o pensar na academia, o pensar na rua, né? A sabedoria do povo, ditado popular, né? Aí o capítulo 2 vai tratar da pesquisa
científica em si. Aqui é legal, ó, eu vou dar uma abordada com vocês. A gente não tem tempo de ficar entrando em cada uma dessas coisas, mas eu recomendo a vocês de lerem. Depois que eu falar aqui, vocês lerem. Ó. Se for ver da página 31 a 37, são 6 páginas. Você mata isso aqui, nas férias você mata os capítulos todos, para quem for interessante, né? Mas olha para vocês verem, ó. Esse aqui é um importante que conecta essa aula de linha de pesquisa, ó. Então vamos lá, ó. Primeiro ele fala dos tipos de pesquisa. Vocês tentem conectar os de vocês. Você divide uma pesquisa primeiro quanto à abordagem. O que é abordagem? É o jeito que você se aproxima da coisa que você quer pesquisar. Então você pode ter uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Vou fazer um resumão, hein, gente. Qualitativa é quando os próprios nomes já dizem. Quantitativa é quando você quer medir alguma coisa. Tipo assim, quantos alunos da escola X já foram a uma apresentação musical? Isso é um tipo de pergunta que vai ser respondido numa pesquisa quantitativa, né? Quantas obras de compositores negros foram estreados no municipal? Quantitativo. Tudo que você quer, né, dar números, dar quantidade. Quantos por cento de moradores da Baixada Fluminense já tiveram música na escola? Quantitativo. Qualitativa já é uma coisa mais discursiva. Você quer saber, por exemplo, se é possível ensinar uma coisa ou outra, se você quer saber quais as metodologias o compositor X, aliás, quais as técnicas composicionais o compositor X usou para fazer tal obra. Então, mais ou menos, quantitativo é quando a pergunta é quanto. E qualitativo é quando o que você quer saber é como, né? Ou de que modo, ou quando, né? Essas diquinhas aí já ajudam muito. O segundo tipo de classificação das pesquisas é quanto à natureza, se é uma pesquisa básica ou aplicada. Aí também é fácil. O que é uma pesquisa básica? Pesquisa básica é toda a pesquisa que não é aplicada. E qual que é aplicada? Não, aplicada geralmente é mais nas áreas de exatas, mas pode acontecer em música? Pode. O cara pode, por exemplo, fazer um método. O método acaba se tornando uma pesquisa aplicada se ele for aplicado, né? Embora ele em si, como estrutura, ainda seja uma pesquisa básica. Aplicada é geralmente assim, quando você vai construir alguma coisa para resolver algum problema. Então, fazer respiradores para Covid é uma pesquisa, os caras na universidade fizeram uma pesquisa aplicada. Desenvolveram uma vacina, uma pesquisa aplicada. Agora, fazer um estudo sobre como a Covid se alastra, aí já é uma pesquisa básica, porque você está ali gerando conteúdos. Claro, vai ser aplicado? Pode ser aplicado, mas não diretamente. A pesquisa em si, o resultado dela já não é imediatamente aplicado. Ele serve para formar conhecimento, tá? O terceiro tipo é quanto aos objetivos. Se é exploratória, se é descritiva e se é explicativa. Gente, vai pensando nessas coisinhas de vocês, hein? Como é que vocês classificariam a pesquisa de vocês quanto à natureza, quanto à abordagem, agora quanto aos objetivos. O próprio nome já fala, gente. Eu quero que vocês me falem isso. O que vocês acham que de vocês é? Se a sua pesquisa é exploratória, o que ela vai fazer, gente? Ela vai explorar algum fenômeno, ela vai explorar alguma situação. Se a sua pesquisa é descritiva, ela vai descrever um fato. Então, se eu chego e falo assim, ó, um exemplo, na área de educação musical, eu quero descobrir como é que os alunos da escola Pedro II consomem música no horário extra classe. Então, quando acabam as aulas, nos intervalos, o que eu vou fazer? Minha metodologia, eu vou fazer um estudo de caso, eu vou lá no Pedro II, vou ficar lá 1 ano, 6 meses, não sei o quê, e vou observar em loco, né? Então, depois eu vou fazer o quê? Depois eu vou fazer uma descrição disso, né? Então, eu vou descrever, olha, na turma tal, eles consomem assim, eu fiquei tanto tempo lá. Tem muita a pesquisa descritiva também em casos de relato de experiência. Então, a pessoa, por exemplo, fez uma experiência de coro para ensino médio na escola X. E aí ele escreve um artigo, escreve uma monografia descrevendo como é que era o processo, como é que o coro se desenvolveu, quanto que tinha de verba na coisa, quantos que eram os dias do ensaio. Você está descrevendo, né? Outra coisa, explicativa. Explicativa, próprio nome já diz. É quando o seu objetivo é explicar um fenômeno. Por exemplo, como que o Schoenberg criou a técnica dodecafônica. Então, se alguém vai fazer uma pesquisa nesse sentido, o objetivo dele é explicar. Então, tá vendo? Vocês não precisam complicar. Quanto ao objetivo, ou você vai explorar um fenômeno, ou você vai descrever um fenômeno, ou você vai explicar um fenômeno. Tem muitas pesquisas que misturam isso tudo, que não é uma coisa só, né? Mas vamos do mais simples, né?
E por fim, nessas aproximações da pesquisa, você classifica ela quanto aos procedimentos. Então, ela pode ser experimental, pode ser bibliográfica e pode ser documental. Basicamente, quase toda pesquisa tem um pouco dessas três, porque, no meu caso, se um compositor vai compor e eu vou interpretar as peças, vai ser uma experiência, não vai? Então ela é um pouco experimental, eu vou experimentar alguma coisa. Mas eu também vou ler muita coisa, então é uma pesquisa bibliográfica. Eu vou ler muito material. Ela também pode ser documental. A minha, no caso, tem esses três procedimentos. Quando que vai ser documental? Quando eu vou lá, tiro um pedacinho da partitura e coloco no meu trabalho para mostrar, olha, nesse trechinho aqui, o compositor fulano de tal compôs isso assim, assim, a voz fez aquilo, então estou juntando documento. Ou pode ser quando eu levanto o documento também, boa parte do meu primeiro capítulo é na hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é pegando críticas que músicos e críticos da época de 1920, 1930 fizeram em relação à música contemporânea. Então eu estou levantando documentos, tá? Bom, pessoal, isso eu não quero que vocês fritem. Eu fiz só dei um oi para vocês, né? Mas é legal, tentem fazer isso, tentem bater o olho e falar assim, olha, a minha eu acho que tem um aspecto qualitativo, não, a minha já é quantitativa, quanto à natureza eu acho que a minha é aplicada, eu acho que a minha é básica. Tentem se enquadrar nesses quatro tópicos aí, ó. Tipo de pesquisa quanto à abordagem, natureza, quanto ao objetivo e quanto ao procedimento. Tá? Isso vai fazer que vocês vão amadurecendo a ideia de vocês e também deixando de ser mané e começar a reconhecer em que área que cada um tá, né? Bom, seguindo. Agora aqui, pessoal, até para não ficar gigante, nós vamos tentar fazer uma breve leitura. Eu vou fazer só das primeiras linhas, porque senão fica grande demais e cansativo para vocês. Isso tudo é coisa de consulta. Ou melhor talvez é melhor eu até... Não, mas eu gosto do texto deles, não é tão grande não, acho que dá para fazer. Vamos lá na 37. A gente lê só um pouquinho e eu vou fazendo comentário que eu acho que esclarece para vocês. Isso aqui foi base para minha vida, para estar dando aula para vocês. O material é sensacional. Quer ver? Aqui acabou a parte de classificação. Então ele começa aqui, ó. Pesquisa experimental. O estudo experimental segue um planejamento rigoroso. As etapas de pesquisa iniciam pela formulação do problema. Tá vendo? Eles fazem meio complicadinho. Acho que eu vou resumir para vocês. Até porque isso aqui não é específico de música, né? Então vamos lá, gente. Pesquisa experimental é quando a coisa que você quer descobrir vai depender de uma experiência. Então, um exemplo. Se você quer descobrir se a técnica... Não, deixa eu pensar de outra forma. Se você quer descobrir se a técnica de pitch class funciona para obras tonais, então você vai ter que ir lá e fazer uma experiência, compor alguma coisa, tocar e perceber. Tudo que envolve uma ação sua prática vai ser uma pesquisa experimental, né? A gente chama de experimento, na verdade. Então, se eu vou lá e me junto com um compositor, no meu caso, ele escreve uma peça, eu canto, e aquilo gera um conhecimento, uma percepção minha sobre a música vocal contemporânea, eu fiz uma pesquisa experimental, tá? É melhor eu ir falando, porque senão... Pesquisa bibliográfica, essa é bem simples. Nós vamos ter uma aula só sobre levantamento bibliográfico. O que acontece? Quando vocês decidirem o tema de vocês, quando a gente qualificar o trabalho, quando vocês já decidirem orientador, quando vocês já souberem qual linha de pesquisa que vocês estão, a primeira coisa que vocês vão fazer é um levantamento bibliográfico. Tipo, o que já foi escrito sobre esse tema que eu estou querendo pesquisar? Às vezes a gente está querendo pesquisar uma coisa que já está cheia de pesquisa sobre ela, que você não vai descobrir nada, né? Então, a pesquisa bibliográfica é um levantamento de textos, né? A gente pode até expandir aí para partituras, para artigos, para DVDs, para vídeos no YouTube, porque hoje as coisas vão andando, né? Mas é onde você vai achar os referenciais teóricos para você dialogar na sua pesquisa. Você não vai simplesmente pesquisar uma coisa de sua cabeça. Você precisa dialogar com gente que já pesquisou esse tema, tá? Pesquisa documental. Aí essa está muito ligada lá à musicologia, à parte histórica, né? É quando você quer mostrar que tem um manuscrito X
que falava que o Kohlreuter chegou no Brasil foi em 36 e não em 37. Então você vai lá fuçar nos documentos dele, vai lá fuçar nas cartas que ele mandava lá pros musicólogos aqui, você vai lá pesquisar o que ele tem de partitura na casa da viúva dele. Então você vai levantar documento, você vai trazer para a luz de quem as pessoas não conheciam. Pode ser uma partitura que ninguém sabia que existia, pode ser um método, pode ser um tratado de algum instrumento, né? Você vai levantar documento. Essa é uma pesquisa documental. Pesquisa de campo. A pesquisa de campo caracteriza pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e documental, se realiza a coleta de dados junto a pessoas. Geralmente, gente, esses tipos de pesquisa vai ter 2, 3, não vai ser um só não, tá? Então, pesquisa de campo é quando você precisa ir lá. Você imagina que um cara da musicologia, imagina que ele quer investigar como que são as canções dos índios Kayapú, nem sei se tem. Aí ele vai achar na Biblioteca Nacional, talvez partituras, ou talvez vai achar vídeos por aí, ou talvez vai ver no YouTube. Só que talvez ele precise ir lá ver isso em loco, né? Ele precisa ver se é todo dia que eles cantam assim, se esse canto é feito pelas mulheres, pelas crianças, pelos homens. Aí ele vai para o campo, né? Ele vai para o front. Então essa é uma pesquisa de campo. Geralmente nunca uma pesquisa bibliográfica ou documental é suficiente, e nem só uma de campo. Geralmente elas dialogam, né? Não que dialoguem, geralmente elas têm a mesma característica, né? No meu caso, eu vou ler bibliografia, mas também vou fazer pesquisa de campo. E vocês? Vocês têm que pensar se a de vocês se enquadra nisso ou não. Pesquisa ex post facto. A pesquisa ex post facto tem por objetivo investigar possíveis relações de causa e efeito entre um determinado fato identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre posteriormente. Então, sei lá, vou chutar aqui, gente. Toda vez que chove, o Rio de Janeiro inunda. Isso pode parecer familiar para vocês. Então vem um maluco desses aí e fala: opa, mas engraçado, toda vez, pode parecer óbvio, né? Toda vez que chove, o Rio de Janeiro inunda. Será que é porque o pessoal joga um pouco de lixo? Será que é o escoamento da água que não funciona? Ou seja, vai fazer uma pesquisa ex post facto. Depois de um acontecimento, te traz ali uma hipótese, você vai pesquisar se aquele fato aconteceu por aquilo ou por outro motivo. Em música, pouca coisa se dá dessa forma, esse tipo de pesquisa quase nunca a gente vê em música. Pesquisa de levantamento. Direto a gente recebe aí nos nossos e-mails aí, pesquisar, você já foi a um concerto, você já foi não sei o quê. O que é, gente? O questionário. O questionário é um levantamento. Se eu quiser perguntar assim, olha, quantos alunos da escola X, sei lá, levam merenda de casa? Eu vou fazer um levantamento, eu vou mandar lá para a diretora da escola, ou vou mandar para os pais, né? Se eu quiser saber quantos pais têm dinheiro para comprar um uniforme, enfim, pode ser várias outras coisas. Igual eu tinha dito para vocês, se eu quiser saber quantas obras de negros foram estreadas no municipal, vou fazer um levantamento. Geralmente essa pesquisa é seguida de questionário, né? A metodologia para fazer um levantamento é um questionário, ou revisão bibliográfica e tal. Bom, pesquisa com survey. Essa todo mundo já conhece. A pesquisa que busca informação diretamente com um grupo de interesse a respeito de dados que deseja saber. Então é entrevista, gente. Essa entrevista, questionário também, o censo, né? O censo faz muito isso. Então o cara te para na rua e fala assim, você vai votar em quem? Né? Vamos levar para música? Você pode chegar lá na escola, no departamento de música, tem lá 10 professores de canto, e eu fazer uma pesquisa de survey com eles aí, falando assim, aqui, vocês são 10 professores de canto, qual de vocês pratica, qual de vocês ensinam e o repertório X? Né? Tô fazendo também um levantamento, uma pesquisa de survey, que seria um questionário, né? Seria o mais claro para a gente saber é o censo, é aquilo. Só que a gente pode transportar isso para a área de música também, né? Estudo de caso. Estudo de caso eu já comentei. O estudo de caso é quando você vai estudar um caso. Tá vendo que as próprias palavras ajudam? Então depende do que você quer saber. Qual que é o seu motivo de pesquisa e o seu problema? Eu quero saber, Regis, se na UFRJ, existe a abertura para a prática de música japonesa. Então o que você faz? Você vai lá na UFRJ, fica lá 6 meses, 1 ano, o tempo que você achar necessário no seu planejamento, e você vai estudar o caso. Convivendo com as pessoas, você vai estudar se o caso, se o que você quer descobrir acontece ou não, né? Essa é mais tranquila.
Você só tem que identificar se o que vocês vão querer se encaixa nesse tipo de pesquisa ou não. Pesquisa participante. Ó. Esse tipo de pesquisa caracteriza pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas. Então é mais ou menos assim. Então, de certa forma, as coisas não são a ferro e fogo, né? Por exemplo, o que eu vou fazer? Se eu vou estrear uma peça de um compositor, eu faço uma pesquisa de campo, mas também faço uma pesquisa participante, porque eu vou pesquisar, né? Eu poderia fazer uma pesquisa de campo, que é ir ao campo, como eu vou, ir ao campo, procurar o compositor, tá aí na prática, tá aí no campo, né? Mas eu poderia não participar, eu poderia só ver o processo criativo dele. Mas no meu caso, como eu vou cantar também, vou interpretar a peça, vira também uma pesquisa participante. Essas coisas, gente, não são para rotular e para vocês ficarem doidos, não. É só para abrir a cabeça, para a gente ver que as coisas existem. As coisas não são tão simples assim. Ah, é isso, é aquilo. Muitas vezes as coisas são, né, mais complexas, mais de uma coisa, né? Só para vocês já irem tentando, se identificarem aí. Bom, pesquisação, já está acabando. Pesquisação. A pesquisação é um tipo de investigação social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com ação ou com resolução de problema. Também mexe muito com essa de campo, né? Pode ser muito confundida com a de campo, né? Mas basicamente é quando você vai fazer uma coisa para solucionar uma outra coisa. Um exemplo. Vou fazer uma pesquisa de como poderia ser alocada as salas no Ventura para que um usuário de uma sala não incomodasse o outro com barulho, né? Então eu vou ali eu vou tomar uma ação para que se resolva algum problema ali específico, que também vai se confundir lá atrás com pesquisa, com outros tipos de pesquisa, né? Então é só para vocês entenderem como é que a ciência divide aí. É meio confuso, algumas assim se misturam, não se preocupe de confundir, não. Assim. E até porque esse material eu fiz questão de não pegar um material da música, sabe? Porque vocês são cheios da mania de tentar querer receita de bolo, e não tem. A gente tem que pensar com a cabeça e desenvolver, e não ficar, como é que eu falo, fritando, né? Não ficar preso na coisa. Deixa a mente fluir, deixa o texto vir e segue bola, tá? Pesquisa etnográfica. Então, a pesquisa etnográfica pode ser entendida como estudo de um grupo ou de um povo. No nosso caso, né, a pesquisa etnográfica, lá a gente já vimos que está dentro da linha da musicologia, né? Geralmente vai estudar, como a gente trata de música, vai estudar o comportamento musical de um grupo ou de um povo. Pode ser na área urbana, na área rural, pode ser em outras nações, pode ser onde for. É o comportamento de um povo, né? Ou pode ser de um cara específico. Eu posso estudar como é que o Baden Powell trabalhava com polissimetrias rítmicas na música dele, né? Pode ser uma pesquisa etnográfica sobre o Baden Powell. Tem que ir tentando ver aí, porque as coisas são mais complexas do que parecem, né? Mas a etnografia geralmente lida mais com grupos étnicos, geralmente, tá? Eu posso pegar, por exemplo, um estudo de como que foi desenvolvida a bossa nova, né? É um estudo etnográfico sobre um grupo ali de compositores. Estudar sobre os compositores da segunda geração de Viena é um estudo etnográfico, né? Sobre a prática musical deles. Bom, pesquisa etnometodológica. O termo etnometodologia designa um corrente da sociologia americana que surgiu na Califórnia no final da década de 60, tendo como principal marco fundador a publicação do livro de Harold Garfinkel. Mas isso aqui geralmente vai estar dentro pra gente da musicologia. A gente não trabalha muito com isso aqui não. O que teria nesse local, que é a coisa mais de sociologia, seria mais uma pesquisa fenomenológica, que aí, por exemplo, aplicaria a música assim. Como é que seria a pesquisa fenomenológica? Seria quando você adquire saber e conhecimento de uma prática específica sua, um processo seu. Então você não vai lá investigar o outro, você vai, por exemplo, pesquisar como que você consegue fazer sons multifônicos. Você vai pesquisar como que você usa o seu braço direito no violão. Então o processo é seu. Então seria uma pesquisa fenomenológica. Essa etnometodológica em música não tem correspondência, não. E aqui a gente termina. Então, pessoal,
Esse assunto é meio imbricado mesmo, às vezes eu vejo que o pessoal fica muito confuso, quem sou eu, uma coisa de identidade, mas não, tratem isso de forma divertida, né? Basicamente, tentem identificar uma grande linha, sublinhas que se vocês estivessem na UFRJ que vocês pertenceriam, mas aqui a minha ideia é mais que vocês a partir disso tenham a maldade, conhecer esse documento, né? A maldade no sentido de maturidade, né? E de saber escolher um orientador, né? A gente vai ter mais aí 1 ou 2 aulas de ferramentas, talvez 3, e já começamos a qualificar o projeto de vocês no PowerPoint. Por isso, quem não fez, faça, tá? Senão, eu não sei nem como que a gente vai fazer para dar aprovação, porque tem muita gente não participando das coisas. E essa é uma disciplina importantíssima, né? Soa mal, já falei, soa mal quando vocês chegam sem saber o básico. E eu acho que dá para fazer, do jeito que eu estou fazendo, dá para fazer. Estou tentando deixar aulas curtas, lives curtas, para vocês terem o maior tempo possível, tá? Essa já estou estourando um pouquinho porque o assunto é mais complexo, né? Mas então eu fico por aqui, pessoal. A gente conversa na próxima linha sobre isso, linhas de pesquisa, tipo de pesquisa, tá? Já aviso, eu conheço vocês, não fica fritando com isso, não. Não fica querendo achar que é isso ou é aquilo. O mundo é mais... se o mundo tivesse certeza, igual vocês esperam, todo mundo ia ser feliz, né? Isso são só, como que eu vou dizer? Indicativos, né? São indicativos. Pra você poder ir se localizando e principalmente escolher orientador e escolher suas metodologias, né? Tá bom? Então vou ficando por aqui, boa noite para vocês e até a nossa próxima live, tá?